Muito boa noite, tudo jóia? Fico muito feliz em estar com vocês aqui para mais um treinamento. E o treinamento de hoje, na verdade, é um treinamento que eu já assisti várias vezes o Thiago Canina falar, e hoje eu percebo tanto que ele é importante, o tanto que ele é muito, muito, muito mais importante do que vários outros treinamentos que às vezes a gente acha que é mais importante. Por que o treinamento de agenda é tão importante? Porque se a gente quer ser profissional, a gente vai precisar de uma agenda profissional. A gente vai precisar de uma agenda que a gente coloque todos os nossos compromissos nela, tá? Vamos pensar, eu sou no meu tradicional, eu sou cirurgia dentista, certo? Imagina se eu não tivesse uma agenda para saber quais são os pacientes que eu vou atender amanhã, quais são os pacientes que eu vou atender depois de amanhã, né? Se eu tivesse começando a minha carreira, né, tivesse um paciente por semana, talvez eu não precisasse olhar na agenda. Mas conforme a gente vai tendo demanda, a gente precisa olhar na agenda, porque não tem como a gente lembrar de tudo que vai acontecer, tá? Eu já caí na besteira de tentar lembrar tudo de cabeça e acabei atrasando uma reunião importante que eu tinha marcado em uma outra cidade. A pessoa mandou mensagem falando, olha, eu atrasei um pouquinho, vou chegar. Eu falei, meu pai do céu, não tô lá. Saí correndo, tá? Porque não lembrava, né? Não lembrava de que precisava, que ia ter essa reunião, tá? Quando a gente tem bastante demanda, a gente precisa sim ter uma agenda, tá? E eu acho que todo mundo aqui está querendo mais demanda, né? Tá todo mundo querendo crescer e a gente já aprendeu que um plano por semana, 2 planos por semana não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, se a gente quer ter demanda, a gente precisa de organização, tá bom? Vou compartilhar aqui os slidezinhos que eu fiz para esse treinamento. Cadê? Aqui. Vamos lá? Acho que vou pôr a gente aqui desse lado. Ó, então vamos lá. O que o Thiago Canina ensina a gente? Que força de vontade não vai mudar a nossa vida, que precisa ter visão e planejamento, tá? Por que precisa ter visão e planejamento? Visão de futuro, o que precisa ser feito, e planejamento, o que a gente vai fazer e quando, tá? Se a gente não planejar, não tem como a gente executar, é impossível, tá? Eu costumo falar que ter tempo é igual guardar dinheiro. Precisa ter disciplina e planejamento. Se você não tem disciplina e planejamento financeiro, é impossível guardar dinheiro no final do mês. A gente sabe disso, não é? Se a gente já não, a hora que recebe o nosso dinheiro, se já não separa uma parte para guardar, a gente sabe que se está na carteira, vão aparecer 1000 coisas que vai precisar guardar que vai precisar gastar esse dinheiro. E com o tempo é muito semelhante, né? Se a gente não coloca lá na nossa agenda, olha, nessa 1 hora de terça-feira eu vou fazer convite, a gente acaba não fazendo, porque aparecem 1000 coisas para fazer durante o dia. Né? Não sobra, ninguém tem tempo de sobra, assim como ninguém tem dinheiro de sobra. Dá para a gente gastar o tempo muito, achar que está muito corrido e, na verdade, a gente está pouco produtiva, está muito ocupada e pouco produtiva. Tá bom? Então, vamos lá. Por que ter uma agenda é imprescindível, gente? Vocês veem que eu não estou falando que é importante ter uma agenda, né? Para a gente ser profissional, é imprescindível que a gente tenha uma agenda. Por quê? Porque a gente não tem chefe, a gente não tem metas escritas por outras pessoas, caso contrário, a gente vai ser demitida. Não existe isso. Então, o nosso maior chefe é a nossa agenda, é a nossa agenda que manda no que a gente vai fazer agora. Então, se você está trabalhando de casa, por exemplo, eu trabalho uma boa parte do meu tempo de casa com a Junesse. Só que tem louça suja. O que a gente vai fazer? O convite ou lavar a louça? Se não te... Pessoal, deixa eu só fechar aqui os microfones. Cadê? Parece que... Achei. Pronto. Ai, meu Deus, volta. Vamos lá. Se a gente não tem uma agenda, a gente também não tem quem mande na gente. Então, a agenda que vai determinar quais são as nossas atividades diárias, tá bom? O que eu anotei aqui? Algumas coisas que eu aprendi durante o decorrer desse tempo.
porque a correria do dia a dia não nos permite fazer o que tem que ser feito se a gente não reserva tempo para isso. Então, se a gente não reserva um tempo do nosso dia para mostrar o plano, a gente nunca vai ter tempo de mostrar o plano, porque vai precisar ir no mercado, porque vai precisar atender a solicitação de algum cliente, porque vai precisar passar no banco, porque vai precisar passar para trocar uma roupa que comprou de número errado. Sempre vai ter o que a gente encaixar no nosso dia e a gente vai acabar não trabalhando, tá bom? Sempre vai ter coisas mais importantes, mais urgentes ou mais prazerosas, né? Sempre você tirou, você fala assim, não, agora à tarde eu tô sem fazer nada, então eu vou fazer blitz. Aí toca a campainha, vem alguém e te convida para ir lá no café, tomar um café, comer um bolinho, jogar a conversa fora, você acaba indo. Por quê? Não está na sua agenda, isso não é uma obrigação sua que você tinha marcado para agora à tarde. Agora, se você fala, não, se eu não fizer blitz agora à tarde, eu não vou ter outro momento para fazer blitz essa semana, você acaba fazendo. Você fala assim, não, agora eu não posso ir porque eu vou fazer blitz. Você está com aquele tempinho reservado para isso, tá bom? Outro motivo, não existe excelência sem organização. Tá? Então, quem não tem uma agenda, seja de papel ou um aplicativo de agenda, trate de providenciar, mas providencia hoje. Tá, não tem papelaria aberta agora à noite, mas providencia amanhã cedo. A primeira coisa que você vai fazer é comprar uma agenda para você poder anotar os seus compromissos. Tá? E se você acha que não é importante, que você não vai precisar de uma agenda porque você vai lembrar de tudo, é sinal que a sua produtividade está baixa. Então, precisa o quê? Aumentar a produtividade até que você não consiga se lembrar de tudo. Tá? Esse é o objetivo. Nós, seres humanos, somos procrastinadores por natureza. Por que eu falo nós, gente? Eu sou uma procrastinadora absurda, sabe? Se eu não tenho as coisas anotadas que eu tenho que ser feita, eu procrastino. Eu sei que eu procrastino, assim como você procrastina, assim como a grande parte das pessoas procrastina. Quem não procrastina? Quem já fez muito treinamento de produtividade ou quem tem uma disciplina além do alcance, né? Então, o ser humano é procrastinador por natureza. Isso é da natureza, né? Quanto mais a gente procrastina alguma coisa, menos energia o nosso cérebro gasta com essa atividade, tá? Então, assim, pela nossa sobrevivência, nós fomos treinados para procrastinar, pela própria nossa história, né? Então, se a gente não colocar uma agenda, a gente vai procrastinar, isso é fato, tá bom? Sempre acharemos que não temos tempo até colocar todas as nossas atividades no papel ou numa planilha. Peraí, deixa eu fechar o microfone de novo de alguém, que está aberto. Gente, alguém aqui acha que tem tempo sobrando? Eu não acho que eu tenho tempo sobrando. Aliás, eu acho que é bem apertado e bem justo. Só que sempre que eu vou fazer a minha planilha de organização, né, a minha planilha ela muda diversas vezes, porque a minha agenda no consultório, às vezes, ela precisa mudar para se adequar ao horário das minhas sócias e dos meus pacientes. Então, a minha agenda ela é bastante dinâmica, muda bastante. E toda vez que eu vou refazer a minha agenda, eu falo, não, fazer a agenda do mês, como é que vai ficar esse mês ou essa semana? Eu coloco o tempo que eu tenho para trabalhar, o tempo que eu vou destinar para fazer uma leitura, o tempo que eu vou destinar para ir na academia, o tempo que eu vou destinar para minha família, e sobra muito tempo, né? Então, assim, sempre que a gente coloca no papel quais são as nossas atividades, a gente vê que a gente tem das 5h30 até as 7 da noite, sobrando. A gente vê que a gente tem das 8 da manhã até as 9h30. A gente vê que a gente tem da 1h30 até as 2h30. Né? A gente vê que a gente tem pequenas janelas no nosso dia que a gente pode convidar alguma pessoa para um café. Tá bom? E tornar esse horário que a gente não faria absolutamente nada, ou assistiria uma novela, ou assistiria algum programa de televisão que a gente acha que é importante, a gente vê que a gente consegue encaixar as nossas atividades nesses pedacinhos de dia, tá bom? Outro motivo, assim, que no meu ponto de vista é o mais importante. Como que a gente vai convidar uma pessoa, um prospecto, para tomar um café ou para fazer uma reunião, se a gente não sabe que horas que a gente vai marcar essa reunião? Então, se você não tem uma agenda determinada, por exemplo, não, toda terça-feira, às 2, às 3 e às 4, eu vou marcar plano, se você não tem isso pré-determinado, você não sabe que hora você vai convidar. Aí, o que acontece? Como você não tem horário, você não convida.
Você acha uma pessoa, fala assim, mas para quando que eu vou convidar? Ai, deixa eu ver. Não, hoje não dá porque não sei o quê, amanhã não dá porque não sei o quê, quarta-feira não dá porque não sei o quê, quinta não dá, sexta não dá e nunca dá. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter pré-determinado para a gente saber para quando que a gente vai marcar a reunião. A gente já vai certeiro. Ó, essa pessoa só pode de manhã, então quais são os meus horários que eu tenho plano de manhã? Ah, eu só posso, então, de manhã eu tenho sexta-feira ou sábado de manhã. Ah, beleza. Maria, ó, marcar reunião na sexta-feira ou no sábado. Faz todo o script de convite já direcionado para o horário que você quer, que você deixou na sua agenda para marcar o plano. Tá bom? Vamos lá. Como melhorar a nossa produtividade hoje, né? O que o Thiago ensina a gente? Os nossos principais vilões são as redes sociais, sem dúvida alguma. Tá? Não sei se você já reparou quanto tempo que você passa no Instagram, ou no Facebook, ou nas suas redes sociais, no WhatsApp, mas eu já reparei o quanto que eu perco tempo com isso. E olha, é muito sem querer. Às vezes eu vejo que tem uma notificação, aí eu vou lá só dar uma olhadinha para ver se é alguma coisa importante que alguém me chamou. O que acontece? Você dá uma olhadinha no feed. A hora que você vê o feed, você vê stories da sua prima que tá com o nenê novinho, aí você já quer mandar um comentário, aí a pessoa já comenta, aí aparece o outro, aí você vê um taste-made de alguma coisa, ou de um prato que você quer aprender a fazer, aí quando você vê, tem uma live de alguém, você vai lá e entra, e você acaba se perdendo nas redes sociais. Tá? As redes sociais, elas são muito importantes, são imprescindíveis para o nosso negócio. A gente precisa estar online, né, nas redes sociais, mas a gente precisa também bloquear aquilo que não traz conteúdo e nem negócios para a gente. Tá? Então, é importante que a gente se relacione com pessoas nas redes sociais, é super importante. Só que... Peraí, só um minutinho. Pessoal, eu acho... Gente, eu acho que não está gravando. Bom, paciência, depois eu gravo de novo. As redes sociais, elas são importantes para o nosso negócio, mas elas precisam ser usadas com cautela, tá bom? Televisão, também é importante que a gente determine quanto tempo que a gente vai ficar na frente da televisão, seja para assistir um Netflix, seja para assistir uma novela, seja para assistir um desenho com as nossas crianças, quanto tempo que a gente vai passar em frente à televisão, tá? É importante assim, mas eu não posso ficar sem ver televisão porque eu preciso ver o jornal. Tá bom, mas você vai ver todos os jornais? Né? Determina o que é mais importante e tira o restante para a gente conseguir ter um horário mais produtivo. Tá bom? Celular também, tem muita gente que fica nos joguinhos, né? Tem muita gente que gasta muito tempo olhando blog, olhando notícias, olhando muitas coisas que às vezes não vão trazer negócios para a gente, tá bom? Instagram, para de seguir as pessoas que não oferecem conteúdo. Vira e mexe, eu tiro uma galera, eu paro de seguir uma galera. Por quê? Eu vejo que eu acabo perdendo muito tempo olhando o perfil da pessoa, olhando o que a pessoa está fazendo, olhando a pessoa na academia, olhando a pessoa almoçando, vendo o que a pessoa está fazendo, né? E aí a gente acaba gastando muito tempo com essas pessoas, tá bom? Então, assim, os nossos principais líderes, né, o Cadu Pimentel, o Thiago Canina, são importantes da gente seguir. Outras pessoas que não oferecem tanto conteúdo, vamos moderar, tá? Vamos deixar moderado o quantas pessoas a gente vai seguir. Não dá para seguir todo mundo que a gente quer, tá? Senão a gente passa o dia inteiro no Instagram e não faz nada. Desabilite notificações de grupo, porque sempre que apita o celular, você dá uma olhadinha. A hora que você dá uma olhadinha, você fala, putz, isso é importante. Aí o que acontece? Você para de fazer o que você está fazendo, você para a sua blitz, você para os seus convites, você para de ser produtivo, você para a sua blitz de vendas, para ver o que está acontecendo no celular, tá bom? Então já desabilita as notificações de grupo e pode deixar habilitadas as notificações individuais, se você quiser, tá bom? Tem alguns limitadores de tempo para redes sociais também, tá? São alguns aplicativos que existem que vão limitar o tempo de redes sociais que a gente pode ficar. Por exemplo, eu vou ficar por dia nas redes sociais 1 hora, ou meia hora, ou 20 minutos. Dá para a gente limitar isso e a hora que acaba o nosso tempo de redes sociais, a rede social fecha e você não entra mais até o dia seguinte, tá bom? Outra coisa legal, tem muita gente que gosta de assistir um seriado, ou uma novela, ou alguma coisa. Então, coloca isso como uma bonificação de você ter cumprido as suas metas do dia. Por exemplo, eu coloquei 2 pessoas na lista, eu fiz dois convites, eu apresentei no mínimo um plano, eu bati as minhas metas diárias, então hoje eu vou poder assistir um seriado,
né? Hoje eu vou poder chegar em casa e assistir algum programa de TV que eu goste, tá bom? Isso como uma recompensa. Agora, você não bateu as metas do seu dia, você não vai assistir seriado, você vai ter que continuar trabalhando até bater as metas do dia, tá bom? Evitar sites de pornografia ou sites que consumam muito do seu tempo. Uma coisa importante que o Thiago Canina falou, muita gente acaba passando muito tempo em sites que não trazem nenhum benefício apropriado para a gente, né? Não trazem nenhum tipo de conteúdo relevante e acabam passando muito tempo nesses sites. Então, evita, né, entrar. Se você sabe que você tem um site que você... não, tem um blog que eu gosto de ler e que eu passo muito tempo lá. Então, coloca isso como uma recompensa. Você vai entrar no blog para ver o que a fulana escreveu sobre, sei lá, qualquer assunto. Às vezes você gosta de algum assunto, né? Fica olhando, né? Vamos ver o que ela colocou no dia de hoje, o que ela fez, o diário dela. Coloca isso, só se você... Assiste isso só se você for realmente... Se você tiver batido as suas metas, tá bom? Outra coisa importante, se você não consegue trabalhar de casa, porque sempre alguém te chama, sempre toca o telefone, toca a campainha, sempre você fica olhando o serviço que tem para fazer na sua casa e não consegue ser produtivo, então sai de casa. Tá? Se você não tem um escritório ou algum lugar que você possa ir, vai em um café, mas não fique em casa. Tá? Por quê? Em casa tem muita distração, tem muita coisa que a gente tem que fazer em casa. Né? Sempre que eu estou trabalhando, eu tenho que me policiar que nem eu levanto para ir beber um copo de água, aí eu já vou lá para lavar o copo, aí eu já quero lavar o resto da louça. Não, gente, não é assim. Se você estivesse num escritório, você ia estar em casa lavando a louça? Não ia. Né? Então, evita as distrações de casa também, tá bom? Aqui, gente, é a minha agenda, tá? Eu coloquei essa aqui, é a agenda que eu fiz para esse mês. E precisa colocar na agenda exatamente tudo que vai fazer parte do seu dia. Então, o que eu coloquei, gente? Primeiro de tudo que você tem que colocar, o seu trabalho tradicional. Né? Se você não faz, se você não trabalha só com Juness, se você trabalha com outras coisas também, e você precisa cumprir um horário com essas outras coisas, você precisa colocar isso na agenda, tá bom? Colocar. Então eu vou estar no meu escritório das 8 da manhã até meio-dia, todo dia. Tudo bem, é o horário que você tem que cumprir, então esse horário você não vai fazer Juness, você não vai separar para isso. Que horas que eu posso mostrar um plano? Eu não posso à tarde também, porque eu também estou no tradicional, tudo bem, então você vai fazer isso à noite, você vai trabalhar com Juness antes de entrar no serviço, tá? Ou no horário do almoço. Mas se o seu tempo for maleável, por exemplo, o meu tempo de clínica, ele é bastante maleável. Então eu vou para a clínica segunda de manhã, terça o dia todo, quarta à tarde e quinta de manhã e sexta à tarde. Os outros dias eu tenho possibilidade de encaixar Juness. Então, que dia que eu vou pôr plano? Né? Que dia que eu vou para Open? Que dia que rola o sistema na minha cidade? Que dia que tem Open? Que dia que tem caseira? Né? Que dia que tem a Blitz? Né? São coisas importantes que a gente vai precisar colocar. E também não esquecer de colocar também o tempo da família, né? Que se a gente for colocar, olhar bem o que predomina, né, aqui na nossa família, olha o tanto de família que aparece na minha vida. Né? E aí, às vezes, até para não ficar com peso na consciência de, meu Deus, eu não fico com a minha família. Gente, eu fico bastante com a minha família. Né? Então, para a gente conseguir enxergar numa visão geral o quanto que a gente está dedicando para a Juness e o quanto que está dedicando para as outras atividades, tá bom? Até para balancear e não ficar também bitolado só com o Juness, tá bom? Precisa separar um tempinho para leitura, um tempo para áudio, né? Então, assim, os meus horários de áudio, sempre que eu estou no carro, eu escuto algum podcast, tá? Seja do Thiago, seja do Cadu, ou seja de algum audiolivro que eu esteja escutando. Por exemplo, eu estou escutando o audiolivro do Mentalidade. Está sendo muito bom. Toda vez que eu entro no carro, pimba, eu coloco um áudio do Mentalidade para poder e regulando meu mindset para ser voltado para empreendedorismo, tá bom? Bom, gente, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar sobre a agenda, tá? Lembrando que o mais importante da gente cumprir a nossa agenda é exatamente para saber qual é o horário que a gente vai mostrar o plano. Né? Isso para mim assim foi imprescindível. Na verdade, gente, eu demorei até descobrir o porquê que era importante a agenda para mim. Eu achava que fosse só para eu saber que horas que eu vou fazer as coisas, e não é,
né? Quando eu tenho uma agenda, eu me comprometo a fazer as atividades. Então, por isso que é o mais importante de tudo da gente ter agenda, tá bom? Pessoal, era isso. O treinamento de hoje foi mais curtinho, tá bom? Se quem tiver alguma dúvida, se quiser, pode abrir seus microfones. Deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei mudo em ninguém, assim, não dá para desabilitar, mas eu acho que ficou bem claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente ainda tem mais um tempinho de reunião, ainda dá para falar alguma coisa. Se alguém quiser complementar também com alguma experiência que já teve com agenda ou com falta de agenda, também pode usar esses minutinhos finais para poder compartilhar com a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, pessoal, não sei se gravou. Vou ver aqui, tá? Se tiver gravado, eu já subo hoje mesmo no YouTube, senão amanhã eu gravo de novo e subo amanhã. Tá bom? Pessoal, fiquei contente que vocês estavam aqui comigo. Um grande beijo a todos. Fico muito feliz de vocês acompanharem aqui os treinamentos que eu tenho feito toda segunda-feira, tá bom? Beijo, pessoal. Vou parar de gravar aqui e vou fechar a sala, tá bom? Um beijo.